Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Que tá vendo a gente aqui, ele fala, cara, quero estudar fora, quero aplicar para uma universidade nos Estados... Vamos pegar os Estados Unidos, né? Ok. Porque nos Estados Unidos também tem diferentes níveis e tipos de universidade, né? Tem Igual o Brasil, né? Vai ter universidades topzeiras e vai ter universidades medianas e vai ter aquelas unisquinas que você paga e compra um diploma e não aprende nada. Lá tem aquelas, o pessoal chama Ivy League, né? Que As é Ivy Leagues. que é as top, né? Sim. Que estão, quais que estão nessa aí? Stanford... Harvard, Stanford... Não, Stanford eu não tenho certeza se tá. Columbia, Yale, né? Dartmouth, tem algumas Isso. ali. E aí cada uma delas é forte numa determinada área, né? Isso aí o cara tem que saber também, né? O que pega é o seguinte do processo. No Brasil, as pessoas não falam, mas depois que você entra na faculdade você percebe, que se você entra em determinadas universidades, você vai ter uma veia mais para pesquisa. Porque os próprios professores meio que te induzem aquilo porque a faculdade é boa naquilo. Né? Muitas universidades públicas têm isso. Algumas outras têm uma veia mais forte para o mercado de trabalho. Né? Algumas são mais fortes para a área da saúde, outras para a engenharia. Isso já existe no Brasil, apesar de não ser comentado, porque você percebe só depois que você foi para a universidade, muitos se decepcionam, inclusive. Sim. Pô, eu queria fazer pesquisa, mas estou numa universidade que só fala de mercado de trabalho. Pô, eu queria ir para o mercado, mas a galera só fala para eu virar doutor e tal. Né? Então é importante essa definição. Lá fora isso é muito mais claro. Né? E aqui a gente também, no Brasil, a gente tem duas habilidades, né, que sempre são medidas. Uma é habilidade lógica, racional, Enem, outra capacidade escrita também baseada, né, no processo de vestibular. Lá fora, são 10 habilidades avaliadas, né? São 10 pontos e eles se dividem metade pessoa, outra metade a parte talvez de notas, de do seu preparação histórico ali. intelectual. Tá. O que, só nisso daqui, para mim, já vale a pena a gente refletir na ida para fora. Porque a gente acaba tendo mais chances de passar numa boa faculdade fora do que numa boa faculdade no Brasil. Porque você consegue demonstrar 50% aqui de quem é você como ser humano. O que eles vão pedir, por exemplo? No Brasil, esses 50% eles não medem, né? Eles não, não, com certeza não. Isso é... Então, tem um conceito que eu criei para deixar mais didático para a galera, que é o conceito de delta. Delta em física, né? Velocidade final menos variação, velocidade né? inicial. É a variação. Onde você saiu, onde você chegou. Isso lá fora conta muito. Então, a sua história, ela conta muito. Legal. Exemplo, eu sou um filho de milionários, moro no Brasil, estudei nas melhores escolas, meu pai pagava R$15 mil por mês na melhor escola privada de São Paulo do ensino médio, e serve para faculdade, mestrado, o conceito é o mesmo, né? Só que eu não era um bom aluno, tirava só nota 7. O outro veio de uma família carente, o pai abandonou quando era criança, teve uma escola pública péssima, não tinha professores, ele trabalhava desde os 14 anos de idade, então ele tinha que estudar de noite, porque durante o dia ele trabalhava, ele não conseguiu se desenvolver bem na escola e tirou nota 6, por exemplo. É uma média 6. Esse cara tem infinitamente mais chances de passar do que o outro que tirou nota 7. Entendi. Porque essa parte do contexto do cara e o esforço que ele botou para tirar aquele 6,5 é muito maior do que o cara que tinha tudo e tirou 7. Sim. Porque o cara trabalhava, ia cansado pra escola. Mano, imagina você com 15 anos, 14 anos, você trabalhando e de noite. Cara, você tá vivendo uma vida adulta adolescente. Você tá, sabe? Você não tem maturidade para isso, né? Aí tem toda a questão familiar, tem toda a questão regional. Tudo isso é contado, né? Então eles vão considerar, por exemplo, qual é a sua vida. Eles vão querer saber quais são os seus sonhos, quem são as pessoas que você admira, quais foram os fracassos que você teve, como você superou esses fracassos. Então, eles vão medir sua inteligência emocional, sua percepção de mundo, seu autoconhecimento, isso é considerado. Eles vão perguntar para as pessoas que te acompanharam por muito tempo qual a opinião deles sobre você. Porque você pode falar, eu sou foda, eu sou o mais inteligente da minha sala. Mas vamos ver se a percepção é a mesma, né? Seu professor acha isso? Se você está aplicando para mestrado, para doutorado, seu chefe acha isso? Seu coordenador de pesquisa acha a mesma coisa? Então, eles vão considerando essa vertente pessoal. E tem também a versão técnica, né? Você vai ter que fazer uma prova, um vestibular, só que
vamos supor, 100% dos pontos, talvez o vestibular seja 30%, 40% do peso total. Porque o contexto ele tem muita força. O que você faz fora da escola? Você só vai para a aula das 7 da manhã ao meio-dia? E o resto? Fica vagabundeando, assistindo Netflix e jogando jogos online? O que tu faz com a tua vida? No mestrado, no doutorado, o que tu faz? São as extracurriculares. Entendi. Tem um peso muito importante, porque mostra qual que é o ser humano que você é e qual que é a sua perspectiva de futuro. Se você é um cara que está investindo conhecimento, buscando, assistindo vídeo e tal, né, ou não. Então, são várias maneiras de medir o ser humano. Sim. Isso, para mim, me chama muita atenção e abre um leque de oportunidades, porque quando a gente pega teorias da educação, eu me empolguei aqui falando, né, cara? Manda bala. Quando a gente pega as teorias da educação, a gente percebe que existem, se a gente for resumir ao máximo, 5 tipos de personalidade, né? 5 tipos de métodos de aprendizagem baseado no seu perfil individual. Uhum. Apenas 20% das pessoas têm a capacidade de aprender com o método brasileiro, que é o método lógico-racional. Sentar na escola de uma maneira disciplinada, ficar em silêncio, levantar a mão para ir para o banheiro, ficar anotando matérias por 5, 6 horas seguidas, sem pausas. 20% só da população tem esse tipo de personalidade que consegue ficar ali. Aí tem os outros, né? Tem aquele cara que não consegue ficar sentado, precisa falar, é extremamente extrovertido, comunicativo, precisa de energia, ele não consegue, tem até dificuldade de concentração. Tem outro cara que tem uma criatividade gigante, enquanto o professor está falando, ele está viajando, construindo uma história aleatória na mente dele, às vezes está fazendo desenho no caderno, etc. E tem outro que é um líder natural e que ele precisa de espaço para ele falar, para ele conduzir, ele quer ser o cara que ensina, ele que quer estar mais na frente. Tem outros perfis. E todos são importantes, todos são fodas, todos são fodas. 20% das pessoas no Brasil conseguem progredir, de acordo com esse estudo, de uma maneira adequada no modelo. Quando a gente pega o modelo internacional, eles tentam, não é perfeito, nada é perfeito, abranger os 100% das pessoas, os 5 perfis. Isso que eu acho mais incrível. Outra coisa interessante, sou bom em esportes. Nunca que ninguém vai querer saber sobre isso no Brasil. Inclusive, esportistas olímpicos aí, a galera passa necessidade, a galera né, tem uma dificuldade. Lá fora você pode ganhar uma bolsa de 100% só por ser um bom esportista. Teve uma aluna minha que ela nunca jogou um torneio de vôlei. Nunca jogou torneio, nunca foi medalhista, nada. Mas ela era ok, sabe aquela ok? Passou numa bolsa de 100% fora, cara, sendo ok em esportes. Então esse lance do esportes aí é verdade mesmo, pessoal. O lado da habilidade é muito valorizado. Habilidade, né? Eu ganhava uma bolsa que eu já tinha uma bolsa de 100%, né? E a gente pode complementar e ganhar mais bolsas, tal. Tem técnica para isso. Eu brinco que é a técnica Megazord. Power Rangers, vai juntando várias bolsas e tal, né? Então eu já tinha uma bolsa de 100%, mas queria mais, porque às vezes a gente quer sair, eu tava lá fora com tudo pago, mas não tinha grana para ir no cinema. Não tinha grana para ir num restaurante, precisava, né? Então, vou pegar uma outra bolsa. Peguei uma bolsa de trabalho dentro do campus, Working on Campus. Sim. Eu tocava piano e ganhava $50 por hora. Poxa, aí, $50 por hora. Então é valorizado. Tem bolsa de 100% para você tocar na banda da faculdade. Tem bolsa de 100% para você ser cheerleader, líder de torcida. Tem bolsa de 100% para você ajudar o seu professor numa pesquisa dentro da universidade. Tem bolsa para você... No Brasil, a gente tem representante de sala, sim, certo? Não ganha nada, é algo meio voluntário. Lá você tem bolsa 10, 20, 30, 50% só por você ser representante. Tem bolsa para o aluno que anota a lição do professor, deixa na biblioteca para o cara que faltou ir lá e copiar. Ele ganha bolsa para isso. Caderno top lá. Exatamente. Esse caderno top tem muito em Ouro Preto. Ouro Preto tem muito disso. Tem bolsa para o cara que chega 10 minutos antes da aula só para ajudar o professor a arrumar o laboratório. Entendi. E aí vai. São infinitas as possibilidades. E é isso que eu gosto, cara. Eu sou muito a favor da valorização do ser humano e não só a valorização de uma nota, sabe, cara? Com certeza. Essa parte aí da parte pessoal é o quê? É uma redação que você faz? É o quê? Porque você fala, não, você tem que contar sim. A sua vida. É o quê? Através de uma redação? 50% é vida. Então, 30% seria... uma essay, uma redação, tá. 10% a opinião dos outros sobre você e 10% como você desenvolve as suas habilidades fora da sala de aula. É isso. Entendi.
Então aquilo que a gente vê no filme lá do cara escrevendo a redaçãozinha dele para entrar, contando a história dele, é real aquilo lá. É real e não é uma redação igual ao do Enem, né? Porque o Enem a gente é cronometrado ali, 50 minutos para escrever e tal. Não, lá a galera fica às vezes 3 meses escrevendo uma redação. O cara escreve, joga fora, escreve outra, vai fazendo. Inclusive essa é a técnica. Se você não escreveu e jogou fora pelo menos 5 vezes, não tá bom. Né? É um período, porque é uma redação importante. E aí isso vale para estrangeiro que quer entrar lá. Brasileiro vai passar pelo mesmo processo. Com certeza absoluta. É o mesmo processo. Com certeza. E não tem preconceito, não existe uma separação. Americanos ou... Esse processo funciona nos principais países do mundo, né? Austrália, Inglaterra, Canadá, né? Pô, o canadense ele tem um privilégio. Não, é um processo, né? Regular ali, todo mundo compete de igual para igual, super justo. E, inclusive, a gente vai competir com pessoas de outros países também. A gente vai competir com o chinês, a gente vai competir com o indiano, a gente vai competir com o japonês. Todo mundo quer entrar lá, né? Todo mundo quer entrar em boas universidades. Vai passar por esse processo. Só que eu recomendo, e tem muita bolsa. A gente pega esses 2 últimos anos, sobrou bolsas, cara, que não foram preenchidas. Bolsa? Caramba! Mas essas bolsas não chegam, elas chegam algumas a ser 100%. Existem 3 tipos de bolsa. Ou você tem que comprar, isso que eu ia perguntar. Você tem que ir complementando, né? Existem 3 tipos de bolsa. As bolsas parciais, de 1% a 99%. Tá? Essas bolsas, geralmente, ou elas são complementares, ou elas são baseadas na sua aplicação. Não fui bem, tirei 30% de bolsa, mas é porque não estava tão bacana. Né? Ou, já explico o que é a complementar. Então, bolsa parcial, bolsa integral, é aquela bolsa tipo ProUni no Brasil. Tipo bolsa de universidade pública. Certo. A universidade pública tem um custo para ela existir, só que se você é um aluno que passou no vestibular, você ganha uma bolsa de 100%, você não paga pela universidade pública no Brasil, apesar dela ter um custo para existir, né? E etc. Existe essa mesma bolsa lá fora. Só que essa bolsa não inclui logística. Se um cara do Nordeste passou na USP, ele vai ter que pagar o avião, ele vai ter que pagar a hospedagem, ele vai ter que pagar a alimentação em São Paulo, e é um preço diferente do contexto, né, de algumas regiões do Brasil. Mas é uma bolsa integral, tem que comemorar. E existe uma bolsa que é a Full Ride, que a gente brinca que é a bolsa dos sonhos, que ela inclui a bolsa integral mais logística. Então, além de eu passar... O cara que mora no CRUSP. Além de eu passar na bolsa, eu vou ter um quarto em Harvard, por exemplo. E come no bandejão. Eu vou ter... Não tem bandejão, cara. É restaurante... Cara, você tem que ver o restaurante. Nem me fala isso, cara. Comi anos e anos, 10 anos da minha vida comendo bandejão. Quando eu tava em Harvard, cara, o meu laboratório, o departamento de engenharia é do lado do departamento de direito. Eu almoçava lá, cara, onde o Obama almoçava, cara. Tem foto do Obama, inclusive de diversos outros, de alguns bilionários americanos lá. Comida maravilhosa, cara. Comida linda. Tipo, era um bifezão, assim, topzera. Então, nessa bolsa, geralmente tem café da manhã, almoço e janta. Caramba. Tem... E o local, né? Tem o seu dormitório, né? Geralmente é quarto compartilhado, porque eles gostam desse perfil dos alunos. É igual em Harry Potter. Eles fazem meio que um teste das casas, de acordo com a sua personalidade. O cara gosta mais de música, ele dorme mais cedo, dorme mais tarde, gosta de festa, é mais introvertido. Eles escolhem os alunos, colocam a galera no mesmo quarto. Foi daí que surgiu o Facebook e diversas empresas, né, cara? Sim. Dessa miscelânea aí, né? Exatamente. Então, eles fazem isso já pensando no desenvolvimento do aluno. Dependendo da bolsa, está incluso passagem aérea. Dependendo da bolsa, está incluso plano de saúde, porque nos Estados Unidos, todos os hospitais são privados. E aí a galera já fica, então não vou para os Estados Unidos, não tem SUS e tal. Não, exatamente o contrário. Você vai, só que você precisa pegar um plano de saúde maneiro para que você não tenha nenhum gasto com o seu plano. E muitos planos de saúde já está incluso 100% ali, qualquer coisa. Quebrou o braço, sei lá, ficou doente, vai lá para o plano. Mas essa full aí, quem que consegue? O cara tem que ser... O cara tem que se preparar bem. Um aluno acabou de mandar mensagem, cara, enquanto eu estava esperando antes de entrar aqui. Tomota, acabei de passar numa bolsa full ride e tal, não acredito. Caramba, se preparou por 1 ano e meio, né? Mas aí o que difere? É a aplicação? Eu acho que é o... Imagina aquele aluno... A aplicação é a mesma e o examinador lá na hora que está vendo... Não, eu acho que é o aluno, é a preparação que ele teve. Né? É tipo no Brasil. Qual que é a diferença do aluno que passa numa universidade privada? O aluno que passa numa Unisquina, aquela universidade que derrubou a RG, você entra... versus o cara que passa numa top universidade no Brasil. Eu acho que é o esforço dedicado do aluno. Eu acho que a diferença que tem aqui
é que no Brasil você precisa pagar para ter uma boa educação. Né? Então você tem que pegar um bom cursinho, um bom ensino médio e etc. E acho que lá fora você consegue complementar boa parte disso, não tudo, mas metade disso você consegue complementar com a sua história. Então é um processo muito de esforço e desenvolvimento pessoal. E esse ponto é importante, porque quando a gente fala das bolsas, a galera já começa a sonhar, né? Ah, quero ir para fora e tal. E tem que sonhar mesmo. Só que você não pode sair do mundo real, em que você ficou 9 anos no ensino fundamental, 3 anos no ensino médio, mais X anos de cursinho para você entrar, para você se preparar para uma universidade no Brasil. E não pode achar que lá fora, em 6 meses, você vai passar em Harvard, sacou? Talvez se você teve uma boa preparação, passe. Mas a maioria das pessoas se preparam por mais tempo. Então tem muito a ver com essa preparação pessoal, cara. E entendimento do que eles vão analisar, né? Sim. Como não é só Enem, vão analisar outras coisas, a gente tem que desenvolver essas outras coisas também.